Tá na capa da Folha de São Paulo aqui uma pesquisa Datafolha que traz um dado muito, muito preocupante. Há mais brasileiros que dizem ter medo da polícia do que brasileiros que confiam nas forças policiais. 51% dos entrevistados acima dos 16 anos, essa é uma pesquisa nacional, tá? Não é paulista, disseram que tem mais medo do que confiança na polícia. Esse dado supera por pouco o número de pessoas que afirma que mais confia na polícia do que a teme. 46%. Foram 2.002 pessoas que foram entrevistadas em 113 cidades em todo o país. Como a margem de erro é de 2 pontos, é possível afirmar que a polícia, sem empate técnico, gera mais medo no Brasil do que confiança, né? O resultado é semelhante àquele que foi aferido na pesquisa anterior, que foi feita em meio à gestão de Jair Bolsonaro em abril de 2019. Os dados são quase iguais, Rô. 51% na época afirmaram que tinham mais medo, 47% mais confiança. Por que quase iguais? E isso faz toda a diferença. Porque esse pontinho para baixo das pessoas que têm mais confiança é suficiente para que a gente não tenha mais uma situação de empate técnico, né? E aí a Folha de São Paulo entrevista a coordenadora de enfrentamento à violência institucional da Conectas Direitos Humanos, que diz que o medo da polícia é um fenômeno cíclico. Não se trata de uma situação que acontece agora. Em São Paulo, a situação está longe do controle, mas temos visto dados alarmantes ao longo da história do Brasil. Há uma semelhança entre gêneros. Não há muita diferença na visão de homens e mulheres em relação à polícia, mas há uma diferença relevante entre brancos e pretos. A diferença entre os pretos é de 59 a 45, ou seja, 14 pontos a mais para aqueles que temem a polícia. E entre eleitores de Lula e de Bolsonaro. Entre os eleitores de Lula, 58% temem a polícia. No caso dos eleitores de Bolsonaro, esse dado despenca para 40%, né? Então, a conclusão aqui é a seguinte: em geral, homens confiam mais na polícia, mas não muito mais que as mulheres. Brancos confiam muito mais do que negros e eleitores de Bolsonaro confiam bem mais que eleitores de Lula. Em relação a estados, a confiança aumenta no Sul e diminui bastante no Nordeste, ficando ali no meio do caminho Centro-Oeste, Norte e o Sudeste, tá? Os dados são do Datafolha e foram publicados ontem pela Folha de São Paulo. Ontem eu vi na Folha também com atraso, porque tinha sido publicado na sexta-feira, a carta do pai daquele estudante de medicina, o Marco Aurélio, que foi morto aos 22 anos com um tiro disparado por um policial em um hotel na Vila Mariana. Em 20 de novembro, a Folha ontem estava repercutindo essa carta, bem triste também. Claro que ele fez várias críticas aqui ao governo de São Paulo por causa da letalidade policial, mas fala sobre a vida dele depois da morte do filho e fala que não tem essência, nada, uma carta bem triste também.